Olá, eu sou J. Atalaia, acadêmica de Medicina Veterinária aqui na Facmar. E hoje a gente está fazendo um podcast para a matéria de genética e melhoramento animal. Eu tenho aqui convidados muito especiais que sabem muito sobre esse tema. E vamos começar nesse primeiro episódio com a doutora Cíntia Franco Sandoval Lavini, ela que é médica veterinária também, especialista em saúde pública e nutrição de pets, criadora registrada do Kennel Clube de Goiás desde 1990, especializada na raça de Shih Tzu e Spitz alemão anão e diretora técnica do clube, do Kennel Clube de Goiás há 15 anos. Tá tudo certinho, doutora? Certinho. Hoje ela vai estar falando um pouco para a gente aqui dessas duas raças, né? Mas se eu tiver esquecido alguma coisa que pode também se apresentar um pouco mais para a gente. E vamos começar, como dizer, a história do início, né? Falando sobre a origem dessas duas raças. Conta um pouquinho pra gente sobre você e depois um pouquinho sobre a história dessas duas raças tão incríveis. Pois é. Gente, olá, né, para todos os ouvintes, participantes, os alunos, né? Eu queria agradecer a Edila, né, pelo convite, agradecer à faculdade, dizer que esse é um projeto maravilhoso, que eu acho que faz toda a diferença na formação dos alunos de medicina veterinária, trazendo o diferencial de estar conhecendo a sinofilia, né, que é a criação de cães, que traz o quê? O conhecimento das particularidades de cada raça. Porque as raças têm muitos detalhes que a gente só conhece, na verdade, a partir do momento que você começa a conviver com essas raças. Então, o médico veterinário tem uma formação muito voltada para a clínica, para a cirurgia, né, para a parte de patologia, às vezes prevenção, mas falta um pouco, de forma geral, esse olhar para a parte de criação, a importância que tem a neonatologia, a geriatria, né, a parte que você só observa realmente no dia a dia, na convivência com o animal. Eu falo muito isso para os meus clientes. O veterinário, você vai saber se o seu veterinário é muito bom, principalmente se ele tiver um animal em casa. Eu costumo comentar isso. E é verdade, faz toda a diferença. Né? Porque, por exemplo, a gente vai falar mais depois, mas quando você tem um Spitz alemão anão, que é um cão que é sujeito a ter, por exemplo, crises de hipoglicemia, muitos colegas não sabem disso. Por quê? Porque não criam, não tem a convivência com a raça. E às vezes trata uma crise de hipoglicemia como uma convulsão, como um problema neurológico. Você vai corrigir simplesmente retorno à glicose. Então tem todas essas coisinhas, né, que fazem toda a diferença. Mas a gente vai falar disso depois com mais detalhes. E a minha apresentação eu já fez, né? Eu sempre fui apaixonada por cães desde quando fiz faculdade. Sempre quis trabalhar na área de pequenos e encontrei muitas barreiras e dificuldades, porque na UFG, onde eu me formei em 1993, os cursos eram totalmente direcionados para a criação, né, para a área de grandes animais. Todas as áreas de clínica, cirurgia, a gente vê muito pouca coisa da área de pequenos, é bem diferente de hoje. Mas mesmo assim, a gente pode enriquecer muito esse projeto seu, enriquece bastante. Principalmente eu acredito que para criadores de cães, né, acaba que o conhecimento vai passando de um em um, de mão em mão, mas não tem aquele especialista, como a senhora, né, de realmente poder estar ali dando suporte, né, dando todo um acompanhamento para aquele criador criar aquela raça de uma forma correta, né, entendendo mais sobre essa sinofilia, sobre a saúde daquele animal e sobre a genética, como melhorar essa raça. Então é muito, muito válido, assim, realmente. Acho que até hoje a gente ainda tem essa barreira da criação do cachorro não ser tão estudada, tão aprofundada, né, quanto é do bovino, do equino. Eles realmente fazem um estudo maior, né, valorizam muito a genética, o sêmen, enfim. O cachorro, infelizmente, ainda não é tão. Não é tão popularizado, né? Eu acho que
Criação de equinos, nesse nível, acho que todos os segmentos, seja equino, bovino, caprino, você tem duas vertentes. Você tem a criação estritamente comercial, que realmente não investe tanto, quanto na criação especializada, que investe mais na questão de melhoramento genético, do cuidado nutricional, né, da questão da seleção, de padreadores, matrizes, no caso de reprodutores, que envolve todo o processo científico e de estudo. Então, na área de cães, eu costumo falar muito o seguinte, é até meio polêmico isso, que você tem que criar uma diferenciação entre criadores e cachorreiros. Porque cachorreiro não é criador. Cachorreiro é aquela pessoa que simplesmente quer ter lucro, é fabricante de filhote. Ele está se lixando do que está acontecendo com a matriz, com o padreador. Eu já cheguei em clínica a ficar revoltada, porque eu já trabalhei em clínica também. De ouvir pessoas falando assim, não morrendo na minha casa, sabe? Ah, ótimo. O que eu preciso fazer? Tipo assim, para ele sobreviver até ele chegar no próximo ponto de parada dele. Isso revolta, né? Mas assim, então assim, a gente tem que diferenciar que o criador é aquela pessoa que cria com qualidade, respeito ao bem-estar do animal, que vacina, né? Que vermifuga, que tem um veterinário responsável, ou seja, que tem um acompanhamento veterinário. É aquele que atende todas as necessidades clínicas, né, fisiológicas do animal. Precisou fazer uma cirurgia? Faz. Precisou de socorro veterinário? Faz. Né, leva. Usa uma ração de boa qualidade, porque a exigência nutricional de cães de raça pura é muito maior. E cada raça também tem a sua particularidade em relação à exigência nutricional. Então, quando você vê que o criador é aquela pessoa que estuda um pedigree, que seleciona um animal, que estuda os acasalamentos que ele vai fazer, ele trabalha com uma venda dos filhotes, sim, porque ninguém fica com todos os filhotes, e a criação tem um custo, sim, que precisa ser abatido. Então, o problema para mim não é criar e fazer a venda do animal, desde que seja feita de forma responsável, a criação responsável e consciente, né? Agora, o cachorreiro, aquele que não investe na criação, usa a pior tipo de ração possível, não vermifuga, não vacina. Quando vacina, usa uma vacina de qualidade duvidosa, né? Que você não sabe se foi bem conservada ou não. A gente às vezes não sabe nem como é que eles têm acesso a determinados medicamentos e vacinas, só que você não tem um controle de vacina que tem uma clínica veterinária, por exemplo, que tem termômetro na geladeira, né? Que você está acompanhando ali a refrigeração da vacina. Então, essas pessoas, elas não têm o mesmo cuidado com o criador. E a intenção delas é só vender filhote. Quanto mais fabricar para vender, melhor. Então, assim, a gente não pode misturar. Né? Você tem que criar bastante essa conscientização das pessoas que existe diferença assim, de criação de fundo de quintal, criação irregular, clandestina, de criador. A gente vê muito isso na questão, por exemplo, do Spitz alemão e do Shih Tzu, o quanto tem sido banalizada a raça, e aí vai surgindo tantos problemas genéticos e até, por exemplo, os dentinhos do Shih Tzu, né? Como estão ficando. Eu vejo alguns na cidade onde eu moro, tem muitos Shih Tzu. Eu já tive um Você até banho-tosa. duvida que é Shih Tzu, né? E a gente até fica assim, meu Deus, mas o dono tá dizendo que então ele chegava dizendo que é um poodle, a gente diz que a gente fala que é poodle. Mas assim, conta pra gente algumas características de como era o Shih Tzu e o Spitz alemão, anão, e como tem sido por conta dessa banalização, né, não de criadores, mas de cachorreiros, né, que como que a gente tem visto essas mudanças? Então, vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a origem da raça, né? Porque o Spitz alemão, a gente conhece mais o Spitz anão, mas na verdade o Spitz alemão é uma raça que ela tem 5, não seria sub-raças, seriam classes diferentes que são consideradas até raças diferentes dentro da mesma raça. Que são o quê? Eu trouxe até aqui para você uma foto do padrão da raça.
onde a gente vê que existem 5 tamanhos de Spitz, que é o lobo, que é o grande, né? Que ele é chamado de Cachon, que é uma raça. A gente tem o Spitz grande, o médio, o pequeno e o anão. E a gente conhece mais o anão, por quê? Porque existe uma demanda comercial por cães menores. Então, quanto menor, melhor. Não necessariamente. Mas isso tem, inclusive, é um problema genético, que a gente vai discutir aqui, que é o nanismo. Então, assim, na origem da raça, é uma raça que envolveu o acasalamento de várias raças do norte da Europa. Então, ele é um cão considerado hoje, não se sabe exatamente a origem da raça, mas ele vem das regiões do norte da Europa, principalmente climas frios, por isso que ele é um cão que tem muito subpelo, né? Tem uma pelagem muito exuberante, muito farta. Por que ele é conhecido como Luda Pomerânia? Porque a primeira região onde foi registrado os primeiros cães da raça foi na região da Pomerânia, que fica entre a Alemanha e a Polônia. Então é de lá que vem o nome e é a origem dele a partir do momento que ele começou a ser rastreado, né? E eles eram maiores, começou com o Cachon, que é o cão lobo, né? Que é o Spitz lobo, que é o maior deles. E depois eles eram usados para pastoreio e guarda e cães de alarme. E depois então foram sendo feitas seleções para diminuir o tamanho. Como que ele evoluiu? Começou a evoluir, principalmente entrar para desenvolver um padrão de criação da raça, depois que a rainha Vitória se afeiçoou, conheceu a raça, se afeiçoou, né, na Inglaterra, e ela teve um papel muito significativo nessa questão da seleção e acasalamento de cães para reduzir o tamanho dos Spitz. E essa criação seletiva tornou o animal que pesava em torno de 30 quilos, hoje o cão que a gente conhece com 2,5 kg, né? Que é o Spitz alemão anão, até menos, que é problemático. Uhum. Então, assim, as características principais dele seriam o quê? A personalidade alegre, ele é extrovertido, agora é um cão que late muito, tem a personalidade, é um cão que é muito apegado ao seu tutor, ao seu dono, tem aquela pelagem exuberante, que dá aparência de fofinho, né? Engana muita gente, às vezes a pessoa acha que pode pôr a mão, não pode não. Ele pode morder. Todo cachorro pode morder, você tem que ter cuidado. Mas ele é um cão que normalmente não tem a tendência de ser agressivo. Isso também depende muito da criação, que é o que eu falo muito no e-book de treinamento. É da socialização que vem de casa, desde a criação com a mãe, né? Com o criador responsável, que faz todo o trabalho de socialização, e depois com a criação em casa. O novo tutor, a nova família, tem que saber lidar com a personalidade do animal para poder educá-lo de forma correta, né? Para a convivência. Já o Shih Tzu é uma raça totalmente diferente, porque ele vem da China e ele é um braquicefálico. Então é um cão que tem o quê? As características de um cão braquicefálico, que é ser prognata, ter o focinho mais curto e a cabeça maior, a cabeça mais arredondada. Uma dificuldade maior também para respirar. Isso, né? já tem uma outra dificuldade que é completamente diferente. Vamos dizer assim, o Spitz alemão, ele tem algumas deficiências em relação à nutrição, que manifesta principalmente em problemas de pele e de cartilagens, né, de articulações, enquanto o Shih Tzu tem muitos problemas relacionados a olhos e focinho e boca, principalmente respiratório. O Shih Tzu tem uma curiosidade. A origem dele já veio de misturas de outras raças para poder chegar nele assim, porque ele não é um primitivo como não, o ele não é um Spitz, cão, né? um cão primitivo. Ele isso. veio de junção de muitas raças diferentes para poder chegar nele. Então, também não se sabe que é uma raça tão antiga quanto o Império Chinês, né? Tanto é que ele era o cão da nobreza. Quem podia criar Shih Tzu era só os imperadores, só a família real. Então ele era criado, até achei interessante aqui, que é o seguinte, era uma raça que era associada à nobreza, só os nobres podiam ter, e era o cão-leão. É o que o nome dele significa em chinês, né? Shih Tzu significa cão-leão, por causa da aparência dele, né, da juba, do pescoço, da pelagem. E não se sabe exatamente a origem, mas se acredita que ele venha do cruzamento do piquinês com o Lhasa Apso. É uma teoria. Não existe uma certeza, até porque é antigo demais. E era um cão, sempre foi um cão de companhia, né?
E era que era ter aquela coisa de ser um cão hospitaleiro, muito dócil com todo mundo, né? Porque ele acompanhava os nobres aonde iam e tinham esse contato com muitas pessoas. Então ele tinha que ser um cão dócil, mas ao mesmo tempo muito fiel ao seu imperador, ao seu rei, né? E ele tinha um significado cultural também, que era o de que na dinastia Ming e Qing eles eram frequentemente presenteados para mostrar o valor real. Ele tinha um valor inestimável. Então, era tipo, se alguém matasse um shih tzu, era condenado à morte, porque ele não podia ferir um animal que era considerado como um membro da realeza. E é até triste a gente ver que um cachorro que tinha um valor inestimável desse, hoje em dia, infelizmente, ser tão desvalorizado, né? Então, assim, e foi depois também para a Inglaterra que começaram aí os primeiros exemplares, né, com a colonização inglesa na China, e aí começaram a trabalhar o padrão da raça para definir, e ele passou a ser reconhecido como uma raça pela FCI. Interessante. Do X eu não sabia muito sobre a história dele, não, né? Se você pegar um pequinês e um lhasa, você vê mais ou menos ali que faz até sentido a teoria de que eles são um acasalamento, eles são uma mistura. Uhum. Só que tantos milênios de fixação já fixou muitas características e se tornou uma raça muito peculiar, muito forte, né? Características bem fortes. Então a gente falou um pouquinho sobre a origem dessa raça, né? E deu para ver que aconteceram aí, principalmente a banalização, né, dessas raças, infelizmente. Não tanto o Spitz alemão, que ainda, querendo ou não, ainda tem um pouco mais, né, de cuidado e não é tão acessível quanto o Shih Tzu, mas agora eu quero saber quais são os principais desafios enfrentados no melhoramento dessas raças hoje em dia, né, já que, principalmente do Shih Tzu, assim, já que tanto se propagou e se popularizou a raça. Em relação ao espírito alemão anão, estava falando sobre ele ser anão demais, né? Acabar tendo esse nanismo. Esse é um dos principais problemas que hoje se encontra na raça. Então, o que acontece? Tanto o Shih Tzu quanto o Spitz alemão anão sofrem, como a maioria dos cães de raça pura, de uma diversidade genética muito limitada. Né? Então, isso, por si só, já predispõe ao aparecimento de várias doenças hereditárias. Então, aonde que entra o trabalho do criador? Por exemplo, eu estou com um problema em casa hoje de uma ninhada de Shih Tzu que até a cadela a gente precisou fazer uma cesariana. E até foi castrada já. Porque eu falei, não vou manter mais essa cadela em reprodução, uma vez que ela já tem uma dificuldade para parir, então ela agora foi castrada e aposentou. Vai viver a vidinha dela lá quietinha. Mas o que acontece? A gente pagou um casamento com um cão que não tem parentesco nenhum de linhagem com a dela. É um cão de fora, de outro canil. E aí nasceram dois filhotes, um macho que nasceu normal, uma fêmea que nasceu com lábio leporino. E eu sei que a maioria dos criadores, quando acontece esse tipo de coisa, se não for um criador responsável, o que se faz normalmente? Manda sacrificar. Principalmente saindo de uma cesárea, onde o animal já está anestesiado, ele nasce anestesiadinho, né? Você tem que ali estimular, respirar oxigênio, voltar da anestesia e tal. E a gente está cuidando dela de forma que ela vai receber todo o tratamento necessário, fala assim, vai morrer só se quiser, porque está medicada. Toma mamadeira de 2 em 2 horas. Inclusive, eu quase trouxe ela para cá, não trouxe porque a minha filha está cuidando dela. E ela mama e está normalzinha, bonitinha. Quando ela tiver idade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cirurgia da castração, vamos fazer a cirurgia para correção do lábio dela e vamos doar ela para alguém para ela levar uma vida normal, como qualquer outro filhote levaria. Mas aí, como é que você explica que um acasalamento que não tem problema de consanguinidade nem nada, trouxe esse filhote com problema que a gente sabe que é uma malformação hereditária?
Algum gene recessivo que veio ali de longe, ali manifestou. Então, isso acontece, estou falando assim, dando esse exemplo, para vocês entenderem que mesmo você tomando cuidados, né, de não acasalar parentes, de não fazer cruzamento fechado, de fazer um outcross, que foi o caso, né, de buscar duas linhagens totalmente diferentes, você pode trazer genes recessivos para a criação. Aonde que entra a responsabilidade do veterinário e do criador? Não repetir o acasalamento e não manter esses cães em reprodução, que é o que o criador responsável faz, que o cachorreiro não faz. Entendeu? Essa é a diferença. Então, assim, essa questão da raça pura traz essa dificuldade, né, da diversidade genética ser limitada. Quando a gente fala de problemas de saúde hereditária, aí já fica mais grave ainda a situação. Por quê? O Shih Tzu, por causa do focinho muito chato, as pessoas acham que quanto mais chato, melhor. Não. O próprio padrão da raça fala que ele tem que ter stop. Eu não sei se vocês têm familiaridade com a questão da morfologia que é analisada no padrão de cada raça. O Shih Tzu ele tem que ter um dedo de focinho. Você tem que conseguir colocar o seu polegar ali, ele tem que ter um dedo de focinho. E as pessoas estão acasalando o Shih Tzu de tal forma que o nariz está ficando com prega. O que ele tem de diferença da cara, do olho, do focinho, é uma prega, uma ruga. Ou seja, é a deturpação do padrão da raça, que muita gente acha que existe só para fazer papel também, não é? O padrão existe por um motivo muito sério. É uma estética que o pessoal hoje em dia valoriza mais do que o padrão e a do saúde. Que a qualidade de vida do animal. Isso acontece também com outras raças, de forma muito mais séria que hoje, por exemplo. Depois vocês vão ouvir falar, o American Bulldog hoje tem cruzamentos que tem cães que não conseguem nem andar. O Lulu, o Spitz, né? Hoje tem cães que você vê andando na rua, você olha assim, acha que ele está andando estranho, ele anda igual um coelho. Você vai ver que o cachorro tem inchação de patela bilateral. Hoje está na moda falar que Spitz tem colapso traqueio. E muitas vezes tem diagnóstico, às vezes não, mas é um problema hereditário. Né? Hoje você consegue fazer esse diagnóstico com endoscopia, com eu não sei bem o nome, porque eu não sou dessa área clínica, mas faz muito tempo, mas eu sei que tem uma broncoscopia, que você consegue fazer o diagnóstico e também através de raio-x e ultrassom. Então, assim, hoje você tem recursos, antes não tinha. Então, hoje você já consegue fazer, está na moda fazer esse diagnóstico que eu falo, porque hoje você já tem recursos para fazer esse diagnóstico. Né? Aí, isso que você falou, outra dificuldade, que é enfrentado pelo melhoramento genético, a pressão pelos padrões estéticos. Aí eu quero um cachorro menor, eu quero um menor, eu quero um menor, eu quero aquele que não tem focinho nenhum, eu quero aquele que. Não tem. Só que depois a pessoa não quer pagar o preço pela escolha. Quer passar o dia inteiro no veterinário, pagando consulta, tratamento, medicamento, cirurgia pela escolha que ela fez. E o mercado dos cachorreiros busca vender isso aí, porque é o que vende. Então você tem um cão que está dentro, eu falo muito isso com os clientes. Mas eu quero pequenininho, você me dá garantia? Não existe garantia de tamanho de filhote. Você quer um cachorro que seja de tal tamanho, compra ele com 1 ano de idade. Aí você vai saber que tamanho que ele vai ser pro resto da vida. Como que eu vou pegar um filhote de 2 meses? E isso acontece mais em feira, em venda de rua. Spitz que é branco, eu quero branco igual a neve. Fica aí amarelo. pega um de 45 dias. Amarelo. Pior, não é isso não. Pior são pessoas que vendem cães com 30 dias de idade, falando que ele já tem 45, olha como é que ele vai ser pequenininho. E depois o cachorro fica desse tamanho, a pessoa chega lá reclamando e fala assim, né? Você não consultou um veterinário para perguntar para ele o que ele achava do cachorro. Você foi, achou, acreditou em quem você quis e comprou. Então, assim, ninguém é responsável, só você. Né? Nós alimenta esse mercado clandestino. Então, assim, essa pressão por padrões estéticos, que eu sou uma pessoa que muitas vezes não me enquadro nessa questão. Eu quero dessa forma, eu quero daquele jeito. Você perde a oportunidade até de estar vendendo animal? Perde, mas eu prefiro. Eu já desisti de entregar animal quando fui com a cara da pessoa, quando a pessoa foi buscar um cachorro na minha casa.
Eu não vendo cachorro para servir de brinquedo para criança. Cachorro não é brinquedo. Cachorro tem que ter cuidado. A única vez que eu disponibilizei um filhote, depois eu fiquei sabendo que tinha uma criança pequena em casa, a pessoa me ligou uma semana depois dizendo que o cachorro estava comendo, que ele estava doente, eu falei assim, traz aqui. O cachorro, eu tinha a foto de quando eu entreguei e quando ele voltou. Não, dá pra Continua. continuar? O filhote voltou pele e osso, porque a criança não deixava o cachorro comer, a criança não deixava o cachorro dormir. E um filhote de 2, 3 meses, ele dorme igual um bebê. Ele precisa ter a fase de repouso. Ele brinca, mas ele precisa dormir. Ele brinca, mas ele precisa comer. Ele precisa ter sustento. Então, depois disso, dessa experiência, nunca mais. É muito complicado. Outra coisa, uma dificuldade, a manutenção da saúde e do bem-estar, porque hoje existe essa questão das doenças que não são visíveis, né? Você tem que estar acompanhando, você tem que estar sempre observando. Manifestou, tirar de reprodução, trabalhar com esse animal não como um reprodutor, mas vamos supor, eu quero um cão que seja para ser reprodutor. Compra com 6 meses de idade, porque ele já vai estar com os 2 testículos na bolsa, você vai detectar que não tem um problema em relação ao tamanho, aí você manda fazer uma avaliação cardíaca, porque um cão que é trabalhado para ser reprodutor, ele é diferente do cão para pet. É diferente. Tem toda uma responsabilidade por trás do trabalho que você vai estar oferecendo depois da produção de filhotes com qualidade e responsabilidade, né? E a questão que mais pega para mim é essa da ética na criação. O problema da cegueira de canil é aquela de assim, não, o meu cão é perfeito, o meu cão é perfeito, o meu cão não tem defeito. Aí você vai lá e fala, olha, mas tem esse problema sim, tem isso, tem aquilo. Não, a pessoa não aceita e acha que tudo que ela está fazendo está certo. E ela poderia, se abrisse os olhos, saísse da cegueira, ela poderia melhorar muito a criação dela, ouvindo pessoas que têm mais experiência. O problema é que tem gente que compra um cachorro, vamos supor, compra um cachorro seu e compra um meu. Ele vai ali, cruza os 2 cachorros, tem uma ninhada e já se acha criador. Ele não é um criador. Ele reproduziu a primeira ninhada, ele está entrando na primeira geração ali que nasceu dentro da casa dele. Ele não sabe nem o que, é que vai virar ainda daquilo ali. Então, ali ainda está começando o trabalho. Ele vai ter que evoluir muito a criação ali para ver o que, vai virar. Se foi bom, se não foi, o que, veio de bom, o que, veio de ruim. Veio de ruim, você vai matar? Não, você vai trabalhar para que ele não voltar a manifestar. Esse é o trabalho do criador na seleção genética. Tem qualidades que não são desejáveis, tem qualidades desejáveis, tem defeitos. Agora, como que eu vou trabalhar aquilo ali? Poxa, eu vou ter que procurar um macho para pôr com a minha fêmea que não tem aquele defeito que ela tem, e você vai trabalhar isso na criação. Você vai buscando aproximar do padrão. O padrão, a gente fala assim que cachorro perfeito nasce morto. Porque não existe. Né? Então ninguém nunca viu. Então o padrão da raça, ele existe como um ideal de perfeição. Então você tem que fazer tudo do trabalho na criação para adequar o mais próximo que você conseguir do padrão. É isso aí, por exemplo, que entra o papel do árbitro na exposição, que vai julgar os animais. É os que são mais próximos do padrão. E muitas pessoas acabam se ofendendo quando um árbitro, né, quando um sinófilo fala assim, olha, o cachorro tá fora do padrão, tá fora do padrão. Aí se ofende, não, porque meu cachorro tá cegueira de canil. Né? É bem isso cegueira mesmo. de canil. Ao invés de falar, não sabia, e buscar melhorar, não, então eu vou mudar, então eu vou melhorar. Então nós vamos trabalhar isso. Não, ele leva para o lado pessoal, porque tem muito envolvimento de ego, a humanização da criação, que é outro problema sério que a gente tem na sinofilia. E que o veterinário vira psicólogo. O veterinário, além de investigador, né, tem que virar psicólogo. Então, continuando, né? Vamos falar sobre a próxima pergunta, que é justamente as estratégias e técnicas que você tem utilizado para enfrentar os desafios específicos dessas raças, né? Do Spitz e também do Shih.
Então, uma das coisas que a gente faz é justamente evitar o acasalamento de cães que são parentes, né? Para evitar a endogamia. Porque só de você trabalhar evitando esses acasalamentos de parentes próximos, apesar que existe um tipo de cruzamento que, se você fizer de forma consciente, traz resultados muito positivos, que é o line breeding, né? Porque a gente tem 3 tipos de acasalamento. Você tem o outcross, que é o cruzamento de linhagens que não tem nenhum tipo de parentesco. Você tem o line breeding, que você faz o acasalamento entre cães da mesma linhagem. E você tem o inbreeding, que é o acasalamento de cães parentes. Mas isso você faz de forma muito controlada quando você quer fixar uma determinada característica. Eu já tive muito bons resultados com inbreeding, cruzando pai com filha. Mas foram coisas muito estudadas, coisas que você ficou estudando um ano para você avaliar os riscos na criação para poder fazer. E o resultado foi fantástico. Eu tive uma Shih Tzu campeã de exposição com 6 meses, maravilhosa, né? Ela é linda, maravilhosa, maravilhosa, perfeita, que foi a Serena, na época, que era filha do Rico, que era um campeão de exposição. Ele tinha logotipo, logotipo não, como fala, quando a gente tem uma frase que identifica o animal, agora esqueci o nome, fugiu o nome, era simplesmente rico. Ele tinha banner, ele era chique. Então, assim, mas foi uma coisa muito trabalhada, muito estudada. A gente avalia os riscos e assume a responsabilidade, né? Então, deu certo. Mas é uma coisa que a gente não recomenda para qualquer caso e qualquer pessoa. Estou falando aqui entre veterinários. Então, uma coisa que o veterinário pode avaliar. O veterinário, como profissional, estuda genética, estuda pedigree. Ali você tem que debruçar em cima do pedigree, estudar as linhagens ali, pegar o pedigree dos pais, estudar a linhagem para trás. Eu não sei se vocês já viram, você conhece, criadora, você sabe como é um pedigree. Você tem até a linhagem do tataravô. Só que ali a árvore genealógica está registrada atrás. Você começa a pegar dos pais, dos avós e avaliar tudo isso de forma a estudar o padrão daquela linhagem para você verificar a possibilidade ou não de trabalhar. O line breeding eu gosto muito. E, na verdade, a minha experiência como criadora, sempre tive menos problema utilizando o line breeding do que o outcross, você vê. Eu agora tive um problema com o outcross. Que foi da Shih Tzu, no Que é o caso. caso da Shih Tzu com lábio leporino. E ela, graças a Deus, não veio com o palato aberto, porque aí realmente é uma coisa muito complicada de você conseguir fazer ela sobreviver, mesmo dando suporte. É muito difícil. Mas eu trabalho fora, né? Tem mais 35 cães para cuidar e realmente é muito complicado. Teria que ter uma assistência de UTI, né? É porque um cão neonato saudável já é complicado você cuidar ali os primeiros 15 dias, imagina quando dorme no quarto da gente ali, vigiando, fez, a gente levanta correndo, vai ver o que está acontecendo, se a mãe deitou em cima, se está mamando, por que está chorando, se está com frio, se está com calor, porque os espíritos morrem de calor, você morre de rir. Filhote de espírito de olho fechado, grita que parece que você está matando, é calor. Às vezes eu preciso molhar, eu ponho gelo em volta fora da cama, aí eles dormem, porque o ar-condicionado eu não gosto por causa de problema respiratório. É muito bebezinho. Mas a gente resfria, refresca, sabe? Eles gritam de calor. Ali, né? Isso, o Shih Tzu precisa, às vezes, na época da seca, precisa de um umidificador. Então, você vê como é que não tem custo, todo um trabalho, investimento de tempo, você despende ali toda a atenção, sono, noite de sono e tudo, para criar um bichinho da forma correta. É bem por aí. Então, assim, você evitando a endogamia, você já está evitando um monte de problema. A avaliação da linhagem genética, verificar se tem alguma manifestação de doenças que podem estar trazendo ali uma doença que tem um fundo genético que está ali recessivo para a sua criação, e como você vai lidar com isso, né? Problemas que vão aparecendo que você tem que administrar como criador consciente, não tem jeito, né?
Hoje existe até uma facilitação, que existem alguns testes genéticos, né, para as raças que você pode estar fazendo. Tem, depois eu posso passar para você os links. São laboratórios que hoje tem até testes rápidos, que você determina até a porcentagem de cada raça que tem naquele cão. É bem bacana, tem umas coisas assim, bem interessantes. Outra coisa é você fazer uma seleção clínica dos animais. Aquele cão está apto para reproduzir? Ele está bem naquele momento? Ele está bem de saúde? Ele está anêmico? Ele está fraco? Ele está abaixo do peso? Ele está comendo? Então, você fazer uma avaliação do quadro geral do animal sempre que possível. Aí ele pode estar com uma babésia, ele pode estar, teve uma infestaçãozinha de carrapato ali, mas ele está bem, mas está bem mesmo? Vamos ver, né? Vamos fazer uma avaliação. Então, tudo isso a gente faz constantemente. Nossos cães doavam sangue, então a gente constantemente fazia, né, essa avaliação. Hoje a gente faz por conta própria e é muito bacana você ver assim. Eu tenho um Rottweiler que eu brinco com ele, que eu falo assim, também você está fazendo hora extra, né, negão? Porque normalmente o Rottweiler, a partir de 8 anos, a média de vida dele está no máximo 8, 9 anos. Ele já vai fazer 10. Nossa, E gordo, superou a forte, expectativa. maravilhoso. Então, assim, sou apaixonada, meu filho. É um cão tão lindo que vive Maravilhoso, maravilhoso. Para mim é uma das melhores raças que existe na face da Terra. Tem que saber lidar com ele. Né? Então, é isso que eu falo, monitoramento da saúde. Você tem a possibilidade de fazer esses testes genéticos. Então, eu acho que é o trabalho do criador. É estar acompanhando a sua criação. Então, é assim que eu tento trabalhar conhecendo a raça Spitz, conhecendo a raça Shih Tzu, dentro de cada raça, a sua particularidade, tá observando ali, tá tentando evitar ao máximo esses problemas. Vamos para mais uma pergunta, né? Certo. Você falou um pouco sobre o conhecimento também, né, teórico, prático, que é importante. E a gente estava falando um pouco sobre as negligências que, né, não criadores responsáveis, mas Como que a negligência pode impactar. cachorreiros, né, eles acabam tendo. Então, como essa negligência vai impactar na saúde desses animais? Pois é, você vê que o melhoramento genético, quando ele é feito de forma responsável, melhora significativamente tanto a saúde quanto o bem-estar dos cães. Né? Porque você cria qualidade, cria animais que têm saúde e vão passar a vida bem. Então você está investindo em bem-estar. Uma pessoa que procura um criador, ao invés de procurar a loja, ou a feira, ou sei lá onde, um lugar sem procedência para comprar um filhote. Não LX. Não LX, meu Deus. Então, assim, quando ele procura um criador para adquirir um filhote, ele está investindo no bem-estar do animal dele. Eu falo muito assim, que o seu cão, quase que não vai precisar nem de veterinário, a não ser para fazer a prevenção e o acompanhamento. Ou acontecer algum acidente, um atropelamento, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, você vai ter um cão que vacinado, vermificado e bem acompanhado, não vai te dar problema, só alegria. Você está investindo no seu bem-estar e no bem-estar do seu animal. Porque quando o animal sofre, a gente sofre junto. Né? Então, eu acho que quando o melhoramento genético ele é feito da forma responsável, você investe nisso aí. E a negligência é exatamente o contrário, que ela traz o quê? Uma alta manifestação de doença genética, porque você não procura ter o cuidado na hora de fazer esses acasalamentos, né? Então você vai fazer manifestar problemas recessivos, que vão se tornar problemas crônicos, né, na vida do animal. Você vai reduzir a qualidade de vida e vai reduzir a longevidade dos animais. Essa negligência vai causar isso. Por motivos óbvios, né? Porque você está lidando com a vida, que você está trazendo ali coisas que vão cercear a saúde e a vida do animal. E é um cão que vai ter sempre, o melhoramento genético, quando ele é negligenciado, sempre vai existir uma necessidade muito grande de mais cuidado veterinário, mais tratamento, mais gasto no proprietário. E isso aumenta o quê? Abandono. É por isso que a gente fala de saúde única, porque está tudo envolvido. A saúde animal, a saúde humana,
e a saúde ambiental, onde você fala do conceito da saúde única, que você traz todo esse problema e como que tem um efeito cascata. O acasalamento mal feito, o melhoramento genético negligenciado, o tratamento, a socialização mal feita na época do filhote, vai levar um animal problemático, que a pessoa vai adquirir, às vezes, sem ter perfil para ter aquele animal, vai ter muito gasto, muito transtorno, muito problema, vai fazer o quê? Igual esses vídeos que a gente vê de vez em quando do povo jogando cachorro por cima da cerca, né? Ao invés de procurar ajuda para resolver. É muito complicado. Então, a negligência, ela leva a tudo isso até o maus tratos e o abandono. Aí acaba também que as doenças que deveriam ser, caso, como você falou, né, de algo recessivo, se tornar crônico e popular da raça. Por exemplo, exatamente. O Golden. Hoje em dia, muitos têm problema de displasia coxofemoral e as pessoas acham que é normal o Golden ter esse problema. E de temperamento também. Temperamento agressivo, que não é característico da raça. Um Shih Tzu com muito problema de pele, ouvido, de olho. ouvido. É muito dos dentinhos mesmo. Nossa, tem uns que eu vejo assim, que excessivamente prognados. Exatamente. E eu fico olhando assim, não é normal, mas infelizmente tem se tornado porque, como você falou, as pessoas negligenciaram essa parte, né, desse cuidado genético e acabou se tornando algo popular. E cruza e vai cruzando. Porque o que acontece? Agora eu te falei, o criador ele faz o quê? Não, esse cachorro tem um excesso de prognatismo. Então eu não posso acasalar ele com uma fêmea que tem excesso de prognatismo. Mas eu tenho uma fêmea que tem mordedura muito boa. Posso acasalar? Pode, mas aí você vai ter que observar o resultado do acasalamento. O que manifestou? Porque aquele que nascer mantendo o excesso de prognatismo, ele deve ser retirado de reprodução. Pode ser trabalhado como pet, viver a vidinha dele numa família linda, maravilhosa, mas sem reproduzir, dente cascado. Não, mas nasceu a ninhada perfeita. Beleza, funcionou. A gente já teve experiências assim de cães que não tinha nada a ver com você. Nossa, não sei, nunca pensei. Mas vai que, né? E deu certo. E já tivemos experiência de pegar campeões e campeões e campeões e botar os dois e falar assim, nunca mais. Então esse é um trabalho de acompanhamento que você tem que fazer. Você sabe, você saber o que você está produzindo. Você tem que saber o que você está produzindo. O que você está entregando. É sua responsabilidade. Vamos para mais uma pergunta aqui, tá? A gente falou sobre esses padrões também, inclusive de exposição, né? Sim. Que os seus cães já participaram de exposições. E sobre o valor de mercado, né? Como vocês, como criadores, veem nesses animais um valor que tem sido tão discrepante, assim, ou vender por R$ 800 um X, até menos do que isso, né? E criadores que são responsáveis vendem X a 3, 4 mil reais com uma boa linhagem, mostrando como é criado, né? Qual é o pedigree daquele animal. O que você acha desses valores que são colocados nos animais, tanto do Shih Tzu quanto do Spitz alemão anão, que ainda é mais valorizado, né? A questão de valores é difícil a gente falar, porque assim, eu já vi muita gente que tem criação de muita qualidade, mas fala assim, eu não vivo disso. Então eu não faço a questão de vender um cão caro. Por exemplo, às vezes prefere até presentear, ou já que vai vender, não, mas eu vou vender por um valor simbólico, mas vou selecionar a pessoa que vai comprar, etc. É difícil avaliar. O que eu acho que impacta mais é a questão da moda. Não é nem a questão do valor do animal. Porque se você pegar uma revista Cães e Cia, por exemplo, o valor que está referenciado na tabela de preços de raças lá com o Spitz alemão é 3 mil. Mas como foi um cão que ganhou o status de elite, de madame, que anda com o cachorro na bolsinha, aquela coisa de, se eu tenho, eu sou rica. Então todo mundo quer ter um Spitz por uma questão, acho que é muito mais de status, entendeu? Do que uma questão assim, é uma raça que dá muito mais trabalho com o Shih Tzu.
O Shih Tzu é um animal que é mais rústico, ele é um animal que é menos destrutivo, vamos dizer assim, ele não tem o temperamento de estragar as coisas, ele é muito tranquilo. Ele tem necessidade, por exemplo, de exercício, mas não é tão grande, ele não é um cachorro elétrico, enérgico. Não é tão Ele é barulhento tranquilo, não é também. tão barulhento. Mas isso vai muito da criação. No e-book eu falo muito sobre isso, sobre a questão, porque os meus não são. É incrível, né? Eu tenho 15 filhos. Ninguém fala. É criança. Claro que eles têm os momentos. Quando a gente chega em casa, quando chega alguém e toca a campainha, são os momentos, mas eles respeitam, eles são equilibrados, e isso vem da socialização e da educação em casa. Os meus machos não faxinam de casa. Não marca território. Então, assim, você vê que tem essa diferença. Agora, eu acho que então o que impacta mais nessa questão é a questão do cão ser da moda de todo mundo, popularizar muito, todo mundo querer aquele cão que gera a vontade das pessoas que só vê a fabricação de filhote, o lucro, do que criar com qualidade. Então, eu acho que envolve muito mais essa questão assim. E às vezes a pessoa não tem temperamento para lidar com aquela raça, ela não tem perfil, na verdade. O perfil não bate. Como que você quer? Você é um cara tranquilo, parado, sedentário, gosta de ficar em casa, não gosta de fazer exercício, você vai criar um América Pitbull. O cachorro que é leve, precisa gastar energia, precisa correr, precisa fazer exercício, e você quer ficar em casa. Não tem como. Você quer criar um Scott Terrier, que é um cão de caça de toca. A primeira coisa que ele vai fazer no seu jardim é encher de buraco. Aí você, filho, é o temperamento da raça. Então, eu acho que causa muito problema também você pegar um cão que tem uma determinada aptidão e querer fazer que ele desenvolva outra. Isso causa muito distúrbio também de comportamento. Agora, eu acho que o que impacta mais isso aí não é nem a questão do valor, é essa questão de popularização, de vender uma ideia de etiqueta, de moda, e aí criar a disponibilização excessiva de filhote para atender uma demanda comercial. Eu acho que esse é um problema maior. A gente está finalizando as perguntas, porque muitas foram respondidas Na conversa, durante a conversa, né? Mas, além, né, da doutora estar falando um pouco sobre a criação das duas raças, né, de Spitz, alemão, anão, e do Shih Tzu, ela tem feito também um trabalho excepcional, que inclusive a gente vai deixar disponibilizado no YouTube, no link, para entrar em contato com ela. São e-books sobre criação de cães de raças específicas também, né? Você vai ter manual e e-book, né, doutora? Isso, tem um guia de cuidados com o seu filhote, né, que corresponde àquela primeira consulta, né? Todas as informações que o veterinário vai te dar durante a primeira consulta, quando você quer saber o que você vai fazer com aquele filhote. Quando vacinar, como vacinar, qual alimentação, banho, cuidados, os primeiros cuidados básicos com o filhote, e o e-book sobre o treinamento e cuidados com o seu cão, para você entender sobre socialização, como funciona a psicologia do cachorro, como que você educa ele para você ter o resultado que você quer com reforço positivo, sem traumatizar, como que você lida com traumas, como que você lida, por exemplo, pessoas que resgatam, como que consegue lidar ali para ressocializar aquele cão, para poder estar disponibilizando ele para adoção e inserindo ele na sociedade, né? De uma forma consciente também. E isso é muito bacana, porque eu venho estudando isso há muito tempo e é mais, na verdade, para compartilhar o conhecimento com a galera. Né? E para nós, acadêmicos de medicina veterinária, também isso é muito importante, principalmente para quem quer trabalhar na área de pequenos, a gente poder agregar como nossos clientes, criadores, né? Também trabalhar todo mundo em conjunto, né? Trabalhar em conjunto e nos prepararmos para esse mercado que está crescendo cada dia mais. Então, eu agradeço muito a doutora Cíntia por estar aqui com a gente, por se disponibilizar a nos dar essa entrevista. E agora a gente vai para a próxima entrevista com o Germano, ele também é esposo da Cíntia, também é criador, e
a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a raça American Bull. Agora, nesse bloco, nós estamos com o Germano Pinto da Rocha Lavigne, ele que é produtor rural de cacau, né? E criador, fundador da raça American Bully no Brasil. Ele é criador registrado e associado no American Bully Kennel Club dos Estados Unidos e é futuro árbitro da raça. Hoje o Germano vai estar falando um pouquinho para a gente aqui sobre essa raça, que eu posso dizer que é um pouco polêmica ainda aqui, um pouco polêmica, né, ainda aqui no Brasil, e desmistificando também algumas coisas em relação a ela. Então fica à vontade, Germano, para estar se apresentando e falando um pouquinho também para a gente sobre a origem dessa raça, né, a história dela. Tudo bem? Gostaria de agradecer o convite e estar podendo falar um pouco sobre a raça American Bully. E eu já crio há algum tempo. Na verdade, eu já participo até do desenvolvimento da ideia da raça. Eu era criador de American Staffordshire e admirava alguns cães dos Estados Unidos que tinham uma tipicidade um pouco mais exagerada até do que os cães de pista, que estavam sempre presentes em pista, ganhando. E através desse contato com o pessoal lá dos Estados Unidos, eu criei um vínculo e comecei a participar dos grupos de debate dele. Isso em 2000, 2002, 2003, que foi dando origem à raça. E era um grupo de criadores de American Pit Bulls e American Staffordshire, que buscavam cães um pouco mais exagerados em termos de estrutura, mas com um temperamento mais ameno, mais tranquilo, uma convivência mais amigável, e eles se encontravam em churrascos a céu aberto, justamente para confraternizar entre eles, sem aquele aspecto de exposição tão rígido, mas que iriam desenvolver um cão, um American Pitbull ou um American Staffordshire, um pouco mais tranquilo, que naquela época, no final dos anos 90, início dos 2000, tinha uma polêmica muito grande em cima do Pitbull. Vários países, Até hoje, né? vários países como o Reino Unido eram banidos, alguns estados dos Estados Unidos também não era proibida a criação, e esses criadores começaram a se encontrar com maior frequência e nos grupos de debate, assim, daquela época, eu acho que era MSN. MSN, eu participava e surgiu o termo bully como uma característica, um termo de alguma coisa que se encaixava naquilo que eles buscavam, não só de um aspecto geral, mas de detalhes. Vou dar um exemplo. Se o cachorro tinha uma cabeça um pouco mais quadrada, mais maçuda, grande, eles colocavam "Wow, it's very bully". Aí chamava atenção, ou se não, uma frente mais ampla, uma ossatura mais pesada, aí falava "very bully". E aí todo mundo criou esse termo. Aí teve, nesse meio termo, os criadores de Pitbull e de American Staffordshire começaram a querer excluir eles da raça, tanto do American Staffordshire, porque estava ficando atípico, como do American Pitbull, que também estava ficando atípico. Não tinha mais a tipicidade que o American Pitbull nem o American Staffordshire desejavam. Aqueles cães mais harmônicos, mais... Os Pitbulls a criação do Pitbull é um pouco polêmica e eu não quero entrar muito nisso, porque eu posso resgatar um pouco da história para chegar no Pitbull, que também é do American Staffordshire. Mas com essa divisão ali da tipicidade, esse enfoque maior à estrutura e à quebra do temperamento,
eles começaram a se afastar um pouco mais. E resolveram, em 2004, fundar o American Bully Kennel Club, que é o ABKC, lá nos Estados Unidos. E eles detêm toda a história das cruzas, o Studbook, que é a árvore genealógica de todos os cruzamentos que foram feitos, não só nos Estados Unidos, como em outros países que tinham a criação com essa mesma intenção de buscar estrutura. Aí você tinha que levar para eles o pedigree, mandar para eles colocarem no estudo lá, para eles terem esse controle. E assim surgiu o American Bully. Então, até hoje. E a gente vê assim que eles têm uma aparência realmente que lembra, né, o Pitbull um pouco, mas o temperamento é bem diferente. Pelo que eu estava vendo, assim, eles podem ter aquela cara que dá medo de bravo, mas eles são muito dóceis, né? Essa característica era o que prevalecia para a escolha de começar a fazer essa mistura genética. Era uma das prerrogativas que eles exigiam. Jamais, no padrão, tem dizendo se um cachorro for agressivo com uma pessoa ou com outro animal, ele não deve ser cruzado. Então não era para ser um cão de guarda, não era para... Não, ele era um cão só de companhia e, digamos assim, ele marcava uma presença. Ele tinha vou citar um exemplo de um cão antigo que fez parte do desenvolvimento da raça, que era o Kyle, Razor's Edge Kyle. O presidente da American Kennel Club, que é o David Wilson, ele dizia que o cachorro era um cachorro sério. Às vezes a pessoa tinha medo, mas se ele entregasse na mão de uma criança, ele ia com a criança em todo lugar, a criança podia fazer, e ninguém encostava na criança com medo dele, mas também ele não demonstrava agressividade com ninguém. E a criança não corria risco nenhum. Germano, quais são os principais desafios enfrentados no melhoramento genético do American Bully? Assim, qual vocês têm buscado melhorar, né? Tratar, questão de doença ou de características que vocês querem que tenha mais? A raça, com esse exagero, essa busca desse exagero, ela tem alguns problemas, digamos assim, que acarretaram, porque excesso de musculatura, excesso de estrutura, precisava também, às vezes acarretava do cão não suportar. E às vezes ele tinha um certo desvio, às vezes ele não possuía a musculatura tão forte ainda, que precisava, para sustentar aquele peso dele. E algumas linhagens desenvolveram um problema de aprumos, às vezes o aprumo não tão bom, outros com um posterior um pouco mais fraco, às vezes pelos criadores ali estarem buscando uma frente sempre muito mais ampla e esquecendo um pouco do posterior, mas que também temos criadores bons que viam isso e tentavam corrigir. E, graças a Deus, a gente consegue ir buscar onde há necessidade. Às vezes você tem que, se você está vendo que seu plantel está sofrendo algum desvio ali, você tenta buscar alguma coisa. Eu mesmo fui nos Estados Unidos, peguei primeiramente uma cadela, uma fêmea lá dos Estados Unidos, uma cadela linda, maravilhosa, bem correta. Não era tão estruturada quanto o que eu tinha, mas ela era mais correta. Tinha um aprumo melhor e eu conseguia arrumar. Depois eu fui lá, peguei um outro cachorro com aprumo bom, com a estrutura boa e consegui colocar também no meu plantel e fortalecer aquilo ali e carregar. E além disso, tem
Hoje em dia, com essa possibilidade de trazer sêmen de outros estados, às vezes a gente compra uma cobertura de um cão que pode agregar alguma coisa no seu plantel. A importância maior é o criador ser crítico com o que tem. Tem que saber olhar ali e verificar que eu preciso melhorar nisso. Meu defeito está aqui. Não aquele criador que o meu está certo e o dos outros está errado. E, na verdade, ele está se enganando. Até entre os criadores, a gente chama isso de cegueira de canil. E afeta não só ele, como a criação. E às vezes ele propaga aquilo ali. E isso eu vejo como um mal. A gente tem que ter uma autocrítica muito forte quanto a isso, para a gente poder melhorar tudo. É porque a perfeição, ela tem que estar dentro do padrão, né? Então, Exato. assim, a gente não pode achar, como você falou, que sempre tem que estar certo, né? Sempre tem que estar melhorando, buscando a genética aprimorada, né? Vamos para a próxima pergunta. Você me falou já de algumas estratégias, né, que têm sido feitas para alcançar esse padrão bom para os animais. Eu queria saber também quais têm sido os avanços científicos para melhorar essa genética. Você me falou um pouco do sêmen, né, que vocês compram a cobertura. Como que funciona assim essa questão dessa cobertura desses animais? Funciona da seguinte forma. Às vezes outros criadores compram cães que trazem na genética que você consegue dar um refresco ali no sangue. Às vezes tem a mesma linha, mas não seguiu em cima da mesma base de um único padreador. Às vezes um irmão, um primo, mas que segue aquela mesma linha. E aí você olha o cachorro e ele tem aquela mesma tipicidade, mas com algo que agregue. Aí você procura comprar cobertura. Aí você, para comprar cobertura, a gente, no meu caso, eu ligo para o veterinário da cidade lá, e aí eles fazem a coleta, tem o kit de envio, aí eles vão precisa tudo do veterinário, com coleta, com exame para ver se o sêmen está tudo ok, e enviar através das, das, das Log, Latam. É como se fosse aquela venda de sêmen de bovino também, então tá bem parecido. Isso aí, mas aí precisa da autorização do veterinário para viagem. Produto biológico, tudo direitinho. Aí aqui a gente recebe o sêmen resfriado, tem a possibilidade de vir congelado, mas é muito pouco usado ainda no cão. Não é tão difundido não é tão fácil o manejo como nos grandes animais. E a gente recebe resfriado e faz a inseminação. Também com as cadelas, né, existe o controle do exame de progesterona ou citologia, também com o veterinário. Entendeu? A gente faz isso e consegue fazer a inseminação e fazer dar certo. Muito bacana mesmo, né? A diferença de um criador responsável que trabalha assim, viabilizando tudo, é muito incrível. Vamos para a próxima pergunta. E sobre esse conhecimento, né? Que você está nos passando aqui, essa prática e essa teoria. O senhor também dá mentoria para outros criadores, quem quer começar a criar raça, para poder estar ajudando também, né? Porque assim, a gente sabe que, infelizmente, o médico veterinário não tem esse tipo de conhecimento, né, sinófilo e tão aprofundado de raças, principalmente quando é uma raça criada tão especificamente. O senhor dá essa mentoria, caso os criadores queiram começar? Geralmente, os meus clientes, as pessoas que estão mais próximas ali, é natural eu sempre estar auxiliando ali em alguma coisa. Eu não tenho um curso
específico, nada, mas eu estou sempre pronto para ajudar ali, principalmente as pessoas que vão. Porque a gente meio que se torna um grupo de amigos. A gente se ajuda muito. Às vezes a gente ajuda mais do que é ajudado, mas é pelo bem da raça. Eu vejo sempre pelo bem da raça. É porque, vê aqui, né? Você vai ser futuro árbitro da raça. Então, assim, a questão desse padrão, como que é esse padrão da raça? Quando você for começar a ser o árbitro, né? O que vai ser avaliado? Assim, as características para que realmente você possa dizer, esse está no padrão, esse não está. Primeiro, para ser um juiz, você tem que se deslocar de tudo que. Primeiro, se jogar para uma imparcialidade. Você tem que não olhar conforme o seu gosto pessoal, a sua criação. Você tem que se colocar como uma pessoa que está ali para responder por aquilo que está escrito e analisado e debatido entre outros juízes. Não entre os outros amigos, não entre aqueles amigos da gente que está ali conversando e gosta da mesma coisa que a gente gosta. A gente vai conversar com juízes que entendem e estão atentos, conversando sobre aquilo. Às vezes, o que acontece? Alguns criadores não conseguem enxergar porque estão tão habituados a ver aquilo como o certo, e você traz o certo para ele, para mostrar a ele, e aquilo distorce. E ele vê como errado. E na verdade está certo. Isso tudo cabe ao juiz. E também, como criador, na hora que você vai julgar, você tem que sair um pouco da sua criação. Você tem que ir para um local diferente, com uma visão mais ampla, ver aquilo ali conforme é debatido entre os outros juízes, conforme é conversado, escrito nos livros, debatido e se direciona, entendeu? E ali você vai poder julgar, só a partir dali. Você já tem, é como se fosse assim, já tem todo um padrão que realmente é certo. Independente se ele é meu amigo ou não, a gente vai estar ajudando Exatamente. a raça, não a pessoa, Exatamente. né? Às vezes a pessoa, o criador acha que tem um plantel maravilhoso, tem, e realmente às vezes tem um plantel maravilhoso, mas ele escolhe, ao invés de ele escolher um cachorro que poderia ser o melhor para representar a raça na exposição, e ele vai lá e escolhe um cachorro que representa mais o padrão que ele gosta, o tipo que ele gosta. E ele tem ali um cachorro que poderia estar melhor na pista, ter um resultado melhor, mas ele, porque ele está tão ligado ali àquele cachorro, aquele vínculo que ele tem o agrada aos olhos dele, que ele coloca, achando que vai e merece ser ganhador. Entendeu? Não é fácil o julgamento e a criação. A gente tem que separar bem. Agora vamos falar sobre a criação quando ela é negligenciada. O que pode acontecer, por exemplo, alguma doença, alguma coisa, o que pode impactar na vida desse animal, na saúde ou nas características dele, se essa criação não for correta, responsável, né? Se ela for negligenciada, o que pode desenvolver nesse animal? Ó, isso aí é bem preocupante até nessa raça, no American Bully. Porque, como é uma raça que veio desenvolvida em busca de um pouco dos extremos, às vezes as pessoas acham que deve continuar indo, abaixando demais os cães. Aí o cachorro começa a encurtar muito a pata, dificultar a movimentação. E aquele peso excessivo, às vezes muito, muito largo, num cachorro muito pequeno, o cachorro perde a movimentação. Tem cães também que eles começam a ter problema no palato, começa a dificultar a respiração. Aí eles começam a qualquer coisa ficar superaquecidos.
Isso eu estou falando na minha raça, no American Bully. Uhum. E isso vem ocorrendo com frequência. Por quê? Porque é uma raça da moda, é uma raça que todo mundo busca ali como oportunidade de, às vezes, ganhar algum dinheiro, às vezes ganhar alguma fama nas redes sociais, e esquece o principal, que é a preocupação com a saúde. Porque qualquer cão, em qualquer raça, isso não é só no American Bully, a principal característica que devemos ter consciência que deve ser preservada é o equilíbrio. Apesar de ser algumas raças um pouco mais pesadas, outras raças um pouco mais ágeis, outras raças um pouco mais lentas, mas sempre o equilíbrio. Dentro daquilo que tem ali na raça, nas características da raça, sempre o equilíbrio deve ser preservado. E com o equilíbrio você consegue ter um cão mais saudável, mais de fácil convívio, menos risco de vida. E, com essa busca de reconhecimento em rede social, ganha de dinheiro ali com objetivo de lucro, você perde um pouco da referência. Porque existem cães que muitas vezes nascem e não merecem ser vendidos, às vezes devemos castrar e doar. Eu acredito que deva nascer em outros canis, em outras raças, mas acontece. E temos sempre que nos preocupar com isso. Saber a quem entregar, saber quem pode cuidar e cuidar disso, e ser responsável por isso. Preservar, além do padrão, a qualidade de vida, Isso. né? Desses animais. Também queria saber sobre o valor de mercado, hoje em dia, do American Bully. Como você falou, é uma raça da moda, né? Está bem em evidência. Mas apesar de estar em evidência, há rumores, não sei se é verdade, que é uma raça também que no Brasil está meio difícil dos criadores conseguirem liberação para venda, alguma coisa assim. E eu gostaria de saber de você como que isso funciona e qual mais ou menos o valor que é um American Bully. Bom, o American Bully, a gente vai depender muito da genética que ele tem. Às vezes a gente precisa adquirir um cão que vem de fora e tem um valor, como a moeda lá é diferente nos Estados Unidos, às vezes para você trazer um cachorro de fora sai muito caro. Você nunca vai conseguir vender um cão aqui no Brasil. Lógico, nunca não vou dizer nunca, mas vai ser muito difícil você conseguir um valor de um cão que é negociado nos Estados Unidos. E cão tem muito também a singularidade do animal. O animal, às vezes, ele ganha um destaque tão grande que ele atinge um valor que não é um valor real. Não é um valor real. Entendeu? A gente tem ali um cão que, na média, vou falar nos Estados Unidos, custa em torno de 5 mil a 20 mil dólares. Quando você traz para a nossa realidade, não existe. É 5 mil, 6 mil no máximo. Você entendeu? Aí a gente vai falar aqui em 5 mil, 10 mil. Algum que você quer para você, você coloca um valor lá em cima para ninguém querer. Você diz, não, é 15 mil. Para certeza que ele vai ficar para você. Vai ser 16. Vai ficar para você. Pode vender? Pode. Mas é muito difícil. Pode chegar alguém e dizer, não, você quer 15 mil? Então tome 15 mil. Pode, mas é raríssimo. É raríssimo. Vamos falar um pouquinho sobre as práticas de cruzamento desses animais, né? A fêmea que você importou, né? O macho também traz dos Estados Unidos para ter um padrão mais puro, vamos dizer assim. E falou da inseminação. A cruza desses animais
pessoalmente, é fácil ou é complicado? Como funciona? Ou é melhor realmente optar pela inseminação? Ó, existem alguns cães que eles conseguem fazer a monta natural, mas outros precisam de um auxílio. Mas às vezes, só o fato dele estar pelo peso do cachorro, às vezes a fêmea é menor, ou às vezes o inverso, o macho não alcança a fêmea, a gente precisa de um esforço maior para tentar fazer. E fica mais fácil você chamar um veterinário, fazer a coleta de sêmen, examina tudo direitinho, olha ali, está tudo ok, faz a inseminação. Para a gente, na raça, na maioria dos nossos cães, é feito através de inseminação artificial. Todos são feitos? Não. Já aconteceu não, vou soltar aqui para ver se a fêmea já está aceitando. Aí o macho monta e faz a monta natural. Mas, na maioria das vezes, eles são muito pesados. Na hora que montam, eles começam a forçar demais e aí a gente prefere preservar tanto a fêmea quanto o macho. É para não gerar um estresse ali para a É. fêmea também, né? Verdade. E existem combinações de reprodutores que devem ser evitadas? De cor, de focinho, de Existem, eu estrutura? tenho uma cor que na raça não deve ser cruzada, que é uma cor chamada Merle. Existem cães registrados com a cor Merle? Sim, existem. Mas eles não devem ser encorajados para a cruza. Principalmente entre eles, dois Merles. Isso aí é totalmente... Eles são, Merle é como se fosse aquele tricolor que a gente chama? Não, Merle E seria tem um Merle de umas outra. cores manchadas. Umas cores que têm uma irregularidade no padrão de cor. O tricolor ele tem a regularidade. O Merle, às vezes, ele vem com uma cor. Às vezes ele começa preto e no meio fica cinza, com pintas pretas. Ou ele é chocolate marrom com uma cor um pouco mais clara, no meio do marrom. Isso aí, eu não sei dizer ao certo, mas que quando se cruzam entre eles dois da mesma cor, pode gerar surdez ou algum outro defeito que deve ser evitado de qualquer forma. Mesmo ele cruzando com um que não é, ainda pode vir com esse gene recessivo. Não. Quando não tem o gene do Merle, dificilmente você vai ter um problema de surdez ou alguma coisa. Mas se você já vem um cachorro com a carga genética ali do Merle e você trouxer um outro Merle, pode acarretar um problema sério. Por isso que é importante saber a origem de tudo, controlar tudo isso aí. Por isso que aí entra a parte do pedigree, né, e do seu, não é a CBKC, A é BKC. a BKC. E aí entra o registro da BKC para vocês saberem direitinho de onde está vindo cada um, né? Certinho. Por falar na BKC e na CBKC, eu queria convidar a Cíntia aqui novamente para falar um pouquinho também, né? Se eu falar um pouco sobre esses registros, a importância deles, né, para a genética desses animais, para o melhoramento, como já temos falado. E a Cíntia finalizar também falando sobre isso, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro a gente tem a CBKC também. Então, assim, fala um pouquinho mais, né? E a Cíntia complementa também com a importância dos pedigrees, dos registros desses cachorros. O pedigree é importante, principalmente para você ter um conhecimento mais profundo daquilo que é a raça e como foi desenvolvido, onde chegou e tudo que você vai lá atrás buscar. Muita informação tem ali e a ABKC ela é importante para a raça American Bully justamente pelo fato dela ter esse controle inicial. Pelo fato do desligamento dos American Staffordshire, dos Pitbulls, onde
nos Estados Unidos era a AKC, que era registrada os American Staffordshires, e o KC, que registrava os Pitbulls, não estarem aceitando mais os American Bullies, os cães muito fortes para a raça. Eles começaram a dizer que não representavam nenhuma das duas raças. E com essa fundação dessa nova raça, que veio o American Bully, havia necessidade de alguém conter as informações todas para que isso não fosse usado de forma a trazer suposições de uso de outras raças. Como aconteceu, ainda dizem que tem o Bulldog, a inserção de outras raças, que na verdade fizeram parte os Bulldogs faziam parte da história antiga dos American Staffordshire e dos American Pitbulls. Vem muito atrás. E, de qualquer forma, resgata ainda, quando você faz esses cruzamentos muito fechados, você consegue resgatar alguma coisa lá que estava no sangue, mas não tava tão evidente aqui agora, no momento. Às vezes você faz um cruzamento fechado e resgata alguma coisa, algum defeito, alguma qualidade que vem lá no fundo. E a BKC surgiu para isso e para unir realmente os criadores da raça, preocupar com a raça e ter esse controle sobre o não uso de outras raças para que sejam incorporadas por suposições de outros criadores, que às vezes só pela imagem que veio no aninhada um cão com um aspecto um pouco mais abundado, a pessoa afirma ali que teve inserção e às vezes não teve, e lutar por isso, lutar pela raça realmente. E agora a Cíntia, novamente aqui com a gente, vai falar um pouco sobre a importância do pedigree da CBKC também para essas raças de cães, né, Cíntia? Então, porque muita gente acha que a questão de ter um pedigree é um papel, que é só um papel, que isso é frescura, que isso não tem fundamento, que não tem uma validade. E, na verdade, o pedigree ele é o registro da árvore genealógica do cão. E essa árvore genealógica, quem detém esse registro é o clube, que registra essa raça. A CBKC, ela hoje é considerada, no Brasil, o clube oficial de registro. Por quê? Porque ela é filiada à FCI, que é a Federação Sinologique Internacional, que fica na Bélgica, que detém os registros de todos os clubes do mundo e de todas as raças, que hoje são mais de 450 raças reconhecidas, fora as que estão em fase de reconhecimento, que fazem parte do grupo 11. As raças são divididas em grupos, e cada raça, dentro da CBKC, quando você registra um pedigree, você está ali registrando o animal, mantendo o registro da árvore genealógica dele. E por que isso é importante? Primeiro, você tem a garantia da pureza da raça, certo? Você tem a garantia, claro que de um criador idôneo, né? Porque, como todo sistema, existe a falha que, se a pessoa não for idônea, ela pode registrar o que ela quiser. É o que a gente chama de encostar pedigree, né? Isso é uma prática ilegal. Inclusive, o criador que for identificado que ele fez isso, ele perde o registro do canil. O controle de problemas genéticos, como o Germano falou, como eu já falei, que a gente tem que acompanhar a árvore genealógica para saber o que vem ali dentro daquela genética, para saber o que você está criando. Você sabe o que você pode, para onde você pode ir e de onde você veio, né? Planejar com isso os acasalamentos. É o que a gente falou do inbreeding, do outcross e do line breeding, né? Você trazer dois cães que não são nem parentes, mas são da mesma linha de sangue e fazer um acasalamento buscando um determinado resultado. Então você tem isso. A valorização e o reconhecimento dos cães, porque quando os cães são registrados, você sabe que eles são de raça pura, eles têm um valor comercial maior. Né? Você está contribuindo para o registro daquela linhagem, você está contribuindo para a história daquela raça. Você sabe a história, você sabe a cultura canina ali, você está documentando a história daquela linhagem. E, para mim, o mais importante de tudo, mostra a responsabilidade e a ética na criação.
Então, não é só um papel, é um papel que traz tudo isso. Só que tem muita associação que não tem registro de árvore genealógica, não tem controle, simplesmente visa obter a venda de um pedigree. Então, você chega lá com um cão, eu brinco, chega lá com um gato, sai com o registro de um cachorro. Mas acontece, porque não existe um padrão, não existe um trabalho por trás daquilo para tornar aquele papel oficial. Então, hoje, pedigree, que tem todo esse controle de árvore genealógica, tudo isso aqui que eu falei para vocês, quem faz é só a CBKC no Brasil. Em Goiás, é o Kennel Clube de Goiás, né, que é onde eu sou diretora técnica, e inclusive a gente quer convidar os alunos a vir fazer parte dos eventos com a gente quando a gente organizar. Trabalhar, vou botar todo mundo para ralar. Trabalhar como auxiliar de pista, ver como acontece a documentação, como é feito todo o processo de uma exposição, que não é só um show. Tem a parte do show, que é a beleza, o desfile, que os cães têm que manifestar as melhores características ali na pista. Mas tem a parte técnica também que fica por trás, que é onde entram os árbitros com o conhecimento do padrão para poder avaliar. O que é muito importante? Quando o criador ele é sério, ele busca adequar a criação dele ao padrão da raça, e não o contrário. Porque existe muita deturpação de mentalidade na sinofilia, que é de achar que porque eu gosto de um determinado tipo de fenótipo, eu quero que o padrão se adapte ao meu cachorro. Não, tem que mudar o padrão tem que mudar. Eu não quero, não, esse padrão está errado, está obsoleto, perdeu a validade. Não existe isso. O padrão, tanto é que quanto tempo se levou para determinar o padrão de uma raça? Quanto estudo? Quantos animais passaram por análise para se determinar aquilo ali, inclusive visando o bem-estar do animal? Você pegar aqui o padrão de um Shih Tzu, tem aquele Shih do Shih Tzu, ele foi avaliado em 2017 pela última vez. Ele tem aqui todas as características da aparência geral, proporção, comportamento, cabeça, região craniana, região da face, né, posteriores, anteriores, brônquios, o pescoço, o tronco, tudo é avaliado e tem que estar dentro do padrão da raça. Então, assim, é muito importante que vocês se atentem à história, por exemplo, da CBKC, que tem como definição, tem as obrigações de definir o padrão, registrar as raças puras, promover as exposições e educar e informar as pessoas que têm interesse em entrar nesse mundo da sinofilia. Então, é o órgão oficial, é o pedigree oficial no Brasil, tá? Então, não é só porque falar, o cachorro tem pedigree? Tem. Que tem um papel lá escrito que é pedigree, que ele tem validade. Então, se atentem muito para isso. É muito importante. Se atentem a quem está fornecendo esse pedigree. Também, porque eu tenho muitos clientes. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que me disse que comprou um acasalamento de um dos nossos cães, Spitz alemão, e tem uma ninhada maravilhosa, e agora está com dificuldade de tirar o pedigree, porque a fêmea foi comprada de um canil que disse que a cadela tinha pedigree, e agora diz que não vai entregar porque não tem pedigree. Né? Então, assim, aí ela quer que eu resolva. Eu disse, olha, eu não tenho o que fazer. Ou a única opção que ela tem é esperar ter uma exposição em Goiás para poder levar a cadela para tirar o pedigree inicial, que vai custar aí por volta de R$1.000. Ou seja, comprou um cachorro de uma pessoa que não é idônea, que falou que tinha um pedigree, mas é um pedigree não oficial, que não é aceito no sistema CBKC. Porque para registrar um filhote, uma ninhada, na CBKC, os dois pais, né, têm que ter o pedigree da CBKC. Não tem alternativa, não tem paralelo. Né? Ou é ou não é. Ou você tem a oportunidade de levar. Como que funciona o registro inicial? Você apresenta o seu cão para 3 árbitros. Esses árbitros vão avaliar se o seu cão está dentro do padrão da raça. Se tiver, os 3 vão assinar, aprovando, e aí você consegue tirar um registro inicial. Que não é o ideal, mas é uma alternativa. Né? Então, funciona dessa forma. É muito sério, é muito correto, e muitas pessoas buscam burlar o sistema com essa desculpa que pedigree não vale nada, que qualquer pedigree é pedigree, e não é. Pedigree tem importância sim, tem avaliação sim, e quem é criador tem custo para tirar um pedigree, tem custo para manter um canil. Então, tudo isso envolve um trabalho de criação responsável. Agora, para finalizar, Gemma, eu gostaria de falar sobre esse custo para tirar o pedigree, né, o registro do American Bully. Como que funciona? O American Bully, como eu falei,
para os Estados Unidos. Eles têm um controle, têm o pedigree, nós preenchemos um mapa de ninhada que é mandado por eles, a gente manda um e-mail, preenche todo, ou até às vezes online mesmo, no site deles, da BKC, você preenche tudo online, com autorização do dono do macho e do dono da fêmea, envia para eles e manda um e-mail, e lá eles autorizam e enviam o pedigree para nós aqui no Brasil. Dessa forma é feito o pedigree lá dos American Bullies. Então, tanto os pedigrees do American Bully quanto dos Shih Tzus, no Spitz alemão ou de qualquer outra raça, né, precisam ter uma origem, precisam ter credibilidade, né, isso? E de que aquele criador ele está fazendo cruzamentos corretos, né, que a genética daquele animal realmente está sendo preservada e a qualidade de vida deles também. E nós agradecemos aqui, né, em nome da FAC+, que agora é Unimais, nós agradecemos a vocês pela contribuição, por disponibilizarem mais uma vez de vir aqui, né, compartilhar com a gente seus conhecimentos. Eu tenho certeza que essa parceria vai se prolongar por aí. Eu aceito o convite e eu creio que meus amigos também, meus professores, vão ficar muito felizes, muito honrados de estar com vocês nos próximos eventos que estiverem no CBKC. E quem sabe aqui no Brasil, né, quando chegamos já com o arco lá, a gente também poder estar trabalhando de alguma forma com vocês. Muito obrigada mais uma vez, gente. E aqui a gente encerra o nosso podcast com Germana, a doutora Cíntia. E é isso. Muito obrigada.